Fala galera, beleza? Lena aqui no canal Contragolpe e antes de continuar o vídeo, esse canal é novo, então provavelmente você está vendo ele sem estar inscrito, então pode parar agora, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, dá o joinha também para fortalecer o vídeo. Vamos falar um pouquinho de Aljamain Sterling, que é o atual campeão da categoria dos pesos galos do UFC. Para quem não lembra, ele disputou esse cinturão com o antigo campeão, que era o Petr Yan, né? O russo acabou que foi desclassificado naquela luta, depois do Sterling ter recebido uma joelhada completamente legal, né? A luta, inclusive, estava desenrolando no início, estava favorecendo o Sterling, mas pro final o russo estava dominando. Inclusive, se essa luta tivesse terminado por decisão, eu acho que o russo iria levar. Acho não, tenho certeza que o russo levaria. Então o russo foi claramente penalizado pela falta que cometeu. A gente já falou muito sobre isso aqui nos vídeos antigos do canal, tá, gente? Foi uma falta clara, uma falta grave, e a decisão de desclassificar o Petr Yan foi correta. Ele deveria ser penalizado dessa forma, porque a regra tem que ser aplicada. Foi uma joelhada contundente, realmente lesionou o Aljamain Sterling naquele momento, ele não poderia continuar, o próprio médico falando que ele não podia continuar, a única opção naquele momento era a desclassificação, e o Petr Yan acabou perdendo o cinturão. Então a gente sabe que o Aljamain Sterling ganhou o cinturão, mas não conquistou o cinturão, vamos assim dizer, né? Agora, o grande problema do Aljamain Sterling é que ele está fazendo muito difícil gostar dele, né? O problema todo, eu acho que na minha opinião, é a quantidade de besteira que ele tem falado nas mídias sociais, tentando atacar o Petr Yan de forma desnecessária, não dando a entender que ele está querendo tanto essa revanche. Ele, desde o início, quando ele perdeu a luta, logo ele perdeu a luta, né? Ele chorou dentro do octógono, dando a entender que ele não estava merecendo aquele cinturão, que ele quer a revanche, etc. Só que as falas dele depois não estão condizentes com isso, né? E a última agora que saiu, que é o motivo que eu tô fazendo esse vídeo, foi, na minha opinião, a mais absurda, né? Ele claramente tá forçando a barra para não dar essa revanche pro Petr Yan. Basicamente falando que é um absurdo você premiar o Petr Yan, depois de ter cometido uma falta daquela, com uma disputa de cinturão novamente, uma disputa de cinturão direto, uma revanche imediata contra ele. Que, na verdade, em outros esportes, quando um atleta comete uma falta grave dessa, ele tem que ser suspenso, ele tem que ser, enfim, tem que ser expulso do esporte de alguma forma, né? Forçando muita barra. O problema é que ele não tem base nenhuma para falar disso, né? Primeiro que isso aqui é MMA, né? E o Petr Yan já foi punido. E, na verdade, ele foi punido de forma exemplar. Ele foi punido da pior forma possível que um atleta poderia sonhar ser punido. Ele deu uma joelhada legal, ele estava ganhando a luta, ele perdeu a luta por isso, sendo desclassificado, ele perdeu o cinturão, ou seja, deixou de ser o posto maior do mundo no quesito de MMA, ou seja, ele já está perdendo com isso o cinturão e grana, porque perde também alguns patrocinadores. A próxima luta dele, se não for uma revanche imediata, ele não vai ter as mesmas participações que um campeão consegue ter. Então, cara, o Yan perdeu tudo que ele poderia perder. Ele não é mais o campeão dessa categoria. Imagina o quanto amargurado esse cara deve estar, o quanto puto esse cara tem que estar agora por ter realmente cagado, né? E ele foi um erro claro dele de ter dado aquela joelhada legal por não entender bem as regras, ou cagar e ignorar as regras e dar aquela joelhada. Então, o Petr Yan já foi punido, o Aljamain Sterling. Não tem mais como punir ele. Não existe nada que preveja que o atleta nessa situação ele tem que ser suspenso. Primeiro, não houve uma lesão grave. No momento da luta, a joelhada foi grave. Ela foi uma joelhada forte, etc. E eu acho que a decisão de desclassificar foi correta. Agora, não teve um pós-problema, né? Essa joelhada não gerou sequelas no Aljamain Sterling. Ele falou que ele tá bem. Ele, na verdade, vai fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia que ele estava previsto a fazer antes mesmo de lutar. Então, não gerou sequelas nenhuma. Por que suspender o Petr Yan? Ele já foi punido, você quer dar uma nova punição para ele? Então, por mais que o Aljamain Sterling na cabeça dele pode estar tentando suar como, não, eu quero na verdade mostrar que o Petr Yan precisa ser punido. Não, não. O que você está mostrando para a mídia, cara, é que você não quer dar uma revanche pro Petr Yan. E aí, você vai lutar com quem? Quem é o cara que vai conseguir fazer esse peso na sua cintura ter algum peso, valer alguma coisa? Ninguém. Não interessa, ele pode lutar com o Cory Sandhagen, ele pode lutar com o Rob Font, com o Cody Garbrandt, ele pode lutar com qualquer um. Enquanto ele não bater o Yan, ele não vai validar esse cinturão dele. É uma obrigação moral que ele tem agora, e eu acho que o UFC não vai cair nessa dele e vai deixar essa luta não acontecer. Eu acho que o Dana White entende perfeitamente isso e vai forçar essa barra, e eu acho que ele tem que forçar. O Aljamain Sterling, ele tá cagando falando dessa quantidade de vezes. Ele podia estar calado, dando a revanche imediata. Ele precisa lutar. Até quando ele acha que ele vai conseguir correr dessa luta? Até quando ele acha que ele não vai conseguir lutar com o Petr Yan? Pior das hipóteses, inclusive, ele não luta. O Petr Yan perde esse cinturão por algum outro lutador, que é uma categoria extremamente profunda, é uma categoria muito disputada. E aí?
né? Então, me parece muito raso, me parece muito fraco, e principalmente num cara que é habilidoso contra o Aljamain Sterling. E eu vou falar pra vocês, se ele ajustar o jogo dele, porque ele foi com muita sede ao pote e acabou o gás dele logo nos 2 primeiros rounds. Então, se ele dosar um pouco melhor, ele estava levando a melhor, ele levou melhor no início da luta, e pode ser que se ele conseguisse dosar isso melhor, ele consiga levar melhor também para os rounds finais. Então, não significa que ele vai perder em todos os cenários, ele precisa só ajustar. Mas falar da forma com que ele está falando, dá a entender que ele não quer dar a revanche, que ele não quer lutar, que ele está com medo, e eu odeio essa palavra, porque eu não acho que nenhum lutador tem medo ali, mas Aljamain Sterling, por favor, para de falar isso. Poterian já foi completamente punido, ele teve todo o prejuízo que o atleta poderia ter nesse momento. Ele não precisa ser suspenso agora também. Então, na minha opinião, para qualquer hipótese do cinturão que está com o Aljamain Sterling ter alguma validade, ter algum peso, ele precisa vencer de fato o Poterian. Não tem como, ele precisa vencer. Ele não venceu. Né? O Aljamain Sterling ele foi agraciado com a aplicação correta de uma regra, correta. Então ele foi agraciado com um cinturão sem vencer a luta de fato. Então, na minha opinião, para ele solidificar esse cinturão, para ele validar esse cinturão, ele precisa ir lá, vencer o Poterian e falar, não, tá vendo, eu cheguei aqui e realmente eu bati ele. Coisa que até agora ele tá tentando forçar a barra para não acontecer. Mas enfim, vou torcer muito para que o Dana White olhe isso com carinho, ignore o que o Aljamain Sterling tá falando, e dê essa chance pro Poterian. O Aljamain Sterling já falou que, como eu falei, ele quer fazer uma cirurgia, não sei quanto tempo ele vai ficar parado agora, pode ser que, inclusive, ele quer forçar essa barra, fazer a cirurgia, vai que o Poterian não aceita ficar muito tempo parado, lute contra uma pessoa, acaba perdendo, aí ele vai para trás, aí ele consegue fugir dessa luta. Poterian, senta um pouquinho aí, aguarda, porque a luta que você tem que fazer é a revanche. Não aceita nenhum outro tipo de combate agora, porque é o correto. Então, enfim, galera, o que vocês acham? Eu torço para que o Dana White force essa barra e essa revanche aconteça o mais rápido possível. Vocês acham que o Aljamain Sterling está correto em falar isso, que o Poterian deveria ter uma suspensão e etc., ou que ele está, na verdade, exagerando demais e falando um monte de abobrinha? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Um abraço e não se esqueça, galera, se ainda não se inscreveu, pedi no início do vídeo, para agora, se inscreve aí, um abraço, até mais.